20 anos já, né? Eu acho que também a gente não precisa estar dizendo qual é a nossa idade, né? Mas é uma grande amiga, uma companheira de caminhada, doutora Elane, né? Elane, ela é secretária de saúde da cidade vizinha, de onde Birimbau nasceu. Não sei se você sabe, mas as nossas cidades. Teodoro Sampaio, né, Rubens? Você é Teodoro? Teodoro, Amélia. Amélia, Terra Nova, não. Terra Nova Terra também. Nova também. São 4 cidades. E Conceição do Jacuípe. Nascemos lá na década de 1968, não foi? Isso. Em 1968 foi emancipada a partir de Santo Amaro. Então é a nossa mãe, Santo Amaro. Eu nasci em Santo Amaro. Muita gente antigamente nascia na maternidade de Santo Amaro. Então somos filhos de Santo Amaro. Então seja bem-vinda. Falar um pouquinho também sobre você, mas antes de qualquer coisa, seja bem-vindo ao nosso programa. Aos poucos as pessoas vão chegando. Quem tiver perguntas, nós temos o nosso WhatsApp da rádio, é o 75-99203-6677, é o 75-99203-6677. Seja bem-vinda. Boa tarde, minha amiga Juliene. Boa tarde. Rubens. Desculpa, Rubens. Boa tarde a todos os ouvintes, né, da Educadora FM. Agradeço muito pelo convite. É um prazer estar aqui dialogando um pouquinho, falando um pouquinho sobre o trabalho de Santo Amaro, como está a nossa rede de saúde. Muito obrigada pelo convite. Lani, fala um pouquinho sobre você, sobre sua história, que de qualquer forma você também já fez parte de outras gestões, né? Eu acho que isso é importante, Rubens, porque você ser secretário de uma pasta tão importante, que é o segundo orçamento da cidade, no geral, né? Primeiro educação, depois saúde. Você você não veio do nada, né? Não apareceu do nada. Né? Fala um pouquinho também, até que as pessoas de Santo Amaro se aproximem um pouco mais de você, muita gente já te segue. Mas fala um pouquinho sobre sua trajetória de vida. Nós trabalhamos juntas no Hospital Geral Roberto Santos, né? Como servidoras do Estado, mas fala um pouquinho de você, Lani. Então, realmente é uma pasta muito desafiadora, né? Assumir a Secretaria de Saúde de um município importante como Santo Amaro, na nossa região. Eu sou a Elane Teixeira, sou enfermeira, né? Tenho 18 anos de profissão. Iniciei na assistência à saúde, como fomos colegas lá no Roberto Santos, né? Trabalhando na UTI. Por muito tempo transitei aí por 10 anos, né? Trabalhando aí esse período na assistência à saúde. E depois migrei para a área de gestão em saúde pública, né? Onde fui diretora de um município aqui próximo, município de Camaçari, durante 8 anos. Diretora de atenção básica, de média e alta complexidade. E aí foi quando eu me apaixonei pela gestão em saúde pública e surgiu a oportunidade irrecusável, né? Santo Amaro sempre foi um município muito querido, é um município importante para o Recôncavo Baiano, um município que merecia, né, retomar suas ações de saúde, a qualidade, um município que já foi referência em saúde na região, como você colocou aí, em relação aos partos que lá aconteciam. Então, a gente iniciou aí esse desafio, né, trazendo essa bagagem, né, de algumas experiências exitosas de outros municípios. Exatamente. E Camaçari com alta e média complexidade, vários desafios mesmo. Mas assim, mãe, você tomou posse dia 1º, né? Dia 1º de janeiro. Eu quero desde já mandar um abraço a Flaviano Bonfim, prefeito de Santo Amaro. A gente se conhece já há muito tempo com as questões de amizade, de família, principalmente por conta do meu marido. Mas Flaviano é um grande guerreiro, né, que pega a prefeitura em um momento muito difícil. Mas, e esse laço, né? Você vem com uma técnica, que eu acho que foi essa a escolha de Flaviano. Mas e aí, como está construindo essa relação? Como é que está sendo? Fala um pouquinho para a gente também, né? De fato, o prefeito ele tem colocado a saúde como pauta prioritária do seu governo e desde o início ele se preocupou muito, né, em pesquisar, né, no ramo da administração pública um nome técnico, né? Então, como prioridade do governo, ele trouxe mesmo empregar as pessoas que eram da cidade, todos os secretários são da cidade, que são pessoas de destaque na área de atuação de cada um. Mas para a saúde ele colocou que não tinha ninguém na cidade, então ele começou a buscar, né, em cidades vizinhas, indicações. Então não havia realmente, eu não conhecia o prefeito Flaviano. Né, nós conhecemos no dia do convite, quando ele estava buscando, entrevistando pessoas, né, que tivesse o perfil que ele achava adequado para assumir a Secretaria de Saúde. E a gente vem construindo uma história de muito respeito. Sou muito grata, porque ainda não fizemos nem 100 dias de governo. E ele tem mostrado realmente que veio para investir em saúde. Já temos muitos avanços,
né, na saúde, tudo graças a esse empenho, né, o fortalecimento e o investimento que ele tem feito na saúde. Não tem nos negado absolutamente nada. Tem uma pergunta, Rubens? Como é que você achou a saúde lá? Eu acho que era essa pergunta mesmo. Rubens, qual foi o grande desafio? Que a gente segue eles nas redes sociais e você vê que dia 1º de janeiro, acho que você já estava, acho que terminou a posse. Não foi bem assim, não foi, Elaine? Isso, a posse foi no dia 1º de janeiro, logo pela manhã. Sim. O prefeito já marcou a posse logo cedo, porque à tarde, após a posse, ele já queria estar nas unidades visitando. Fizemos visitas aos hospitais, né, para ver a condição logo que teríamos para manter o funcionamento, né, daquele primeiro mês. E de lá para cá, a gente foi visitando toda a rede de atenção à saúde. Encontramos, na verdade, um cenário que a gente precisou reconstruir tudo, né? Porque o cenário era de muitas unidades fechadas por conta de falta de RH ou falta de condição mínima de atendimento por condições insalubres. Sim. E a gente vem reconstruindo isso, reformando, requalificando as unidades, contratando as equipes. E aí, após essa medida, a gente vem trabalhando mesmo na qualificação dos processos de trabalho, né? Então, um O momento que mesmo você de achou assim, de reconstrução. pior? Que você disse assim, meu Deus, onde é que eu estou? Existiu esse momento, você disse assim, Jesus Cristo, você foi em alguma unidade, em algum hospital, que você não conseguia entender como é que aquilo estava funcionando. Existiu esse momento do susto? Existiu. Falando de forma muito honesta, né, e técnica Sim. mesmo, existiu, né, um momento que eu pensei, meu Deus, mas como trabalhavam, Sim. se não tem o mínimo para se trabalhar? Primeiro, condições dignas para os trabalhadores trabalharem e para os usuários conseguirem acessar aquelas unidades, né? Então, unidades com muito mofo, infiltração, sem mobiliário, sem equipamentos, faltando medicamentos, hospital funcionando sem um laboratório. Sim. Né? Então, como fazer um hospital, Sim. né, com pacientes internados, porta aberta de urgência e emergência, sem um laboratório. Sem fazer um hemograma, né? Sem Por fazer um exemplo. hemograma, né? E um cenário de que a gente não tinha contratos também para nada, porque todos os contratos foram rescindidos Sim. ao findar do ano. Então, começar do zero é muito difícil. E qualificação pessoal, gestão de pessoal, um exemplo. Santo Amaro teve uma tragédia lá que um feto foi encontrado no lixo e tudo. Sim. Ou Foi seja, agora também, não foi, Luiz? Não, foi antes dessa Foi no gestão. final. Foi no final, No caso aí você vê que houve uma má gestão, um mau funcionamento, né? Que não foi feito de propósito, né? Sim. Mas está trabalhando nesse tipo de gestão para evitar essas tragédias? Sim, com certeza. Eu soube sim dessa tragédia que ocorreu no final do ano passado. Não queremos repetir, né, esses erros. E à medida que estamos contratando o pessoal, a gente tem investido já nas capacitações, no diálogo permanente, né, em indicar profissionais para coordenações e diretorias que sejam extremamente técnicos e qualificados para monitorar esse processo de trabalho. Já temos recebido boas devolutivas de pessoas que antes acessavam a Santa Casa e hoje já vem a diferença da qualidade dos profissionais, tanto no acolhimento quanto na questão técnica mesmo de trabalho. Então, a gente está tendo esse cuidado ao selecionar e após selecionar também monitorar e dar diretrizes, né? Quais são as diretrizes municipais, as diretrizes da Secretaria de Saúde em termos de qualidade, de processo de trabalho, de criação de fluxos. Você já analisou aí a Santa Casa de Oliveira? São duas Santa Casas, né? Está falando de Oliveira, que é uma Santa Casa muito grande. Eu estive lá, fazia muita questão de catarata, né? Sim. Já pensou em investir mais ou já tem algum planejamento? Tanto nas duas Santa Casas, a gente enfatiza Oliveira por causa da proximidade, né? Sim, visitamos, estivemos em Oliveira. Infelizmente, ocorreu um rompimento, porque o contrato de convênio que existia foi rescindido na gestão passada. O prefeito Flaviano, assim que assumiu, ele fez um compromisso com a Santa Casa de assumir para que houvesse a abertura do atendimento da questão da urgência e emergência. Hoje a gente está trabalhando num novo termo de convênio para que a Prefeitura de Santo Amaro possa utilizar a totalidade, como a questão do internamento e do centro cirúrgico, né, para retomar as cirurgias que lá eram realizadas. Então a gente tem esse compromisso de renovação desse termo, isso já foi dialogado, já está tramitando. Porque a Santa Casa de Oliveira, ela também presta assistência a gente aqui. Sim. Sabe? Eu não sei se a prefeitura, não sei se existe alguma forma de consórcio, de convênio com a Santa Casa, mas sempre se existiu. As pessoas, cirurgias, né, cirurgia geral, então sempre, o povo de Berimbau sempre foi muito usuário da Santa Casa de Oliveira. Então hoje ela está funcionando no formato urgência e emergência. Sim. Aí tem uma previsão, um
uma Um nova novo convênio, possibilidade, né? isso, um novo convênio que vai ser firmado, Sim. né, nas novas modalidades, na ampliação que a gente quer fazer por conta das cirurgias, que a gente quer investir muito, porque é uma estrutura pronta e subutilizada. Né? Exatamente. Então a gente pode fazer muito mais, com certeza. Acho Ali que tem espero em raio-x, breve. tem muita Sim, coisa, sim, né, sim. mãe? Tem muita Espero em breve estar trazendo boas notícias em relação a isso. Pois é, A exatamente. saúde de Santa Maria é municipalizada, né? Sim. O investimento nas Santas Casas, eu já visitei muito a Santa Casa de Oliveira, e os provedores de lá, os responsáveis, Sim. sempre falou que a gestão da Santa Casa é mais barata, né? Tem Será? mais. É isso. Por quê? Porque não precisa tanto, são todos voluntários. Ixi, onde é isso, Rubens? Bom, Oh, existe o Rubens. voluntariado lá, né? Tem. Mas tem os funcionários mesmo, efetivo. Existem os funcionários que são da Santa Casa. É isso. Né? Mas a prefeitura, ela arca com todo... Meu filho, voluntariado. Não tá tendo nem irmã Dulce. Acabou de Irmão Dulce também? Não, voluntariado. O hospital tá lá. Quem quer trabalhar de graça, Rubens? Não recebe, mas a questão do CLT, essas coisas, existia, não sei se ainda existe, porque houve uma mudança, né? Teve aqui, foi o deputado Antônio Brito, não foi? Era. Antônio Brito vinha muito aqui, a gente ia lá. Era. Ele sempre foi financiador, né? Foi, Através de renda. até hoje. Não sei. No caso, o serviço da Santa Casa seria mais vantajoso para Santa Maria, que tem duas. No caso assim, ao invés, eu tô entendendo, tipo, por exemplo, ao invés de se construir um novo hospital, uma nova estrutura, utilizar o que já existe. É isso. Né? Eu acho que sim, isso parece ter Essa é a questão. A gente queremos investir nas estruturas que temos. Sim. Então, o máximo que a gente puder ampliar de oferta, né, de serviços, de procedimentos na Santa Casa e no nosso Hospital de Oliveira, faremos. E também no Hospital de Acupe. Não podemos esquecer que temos também um hospital em Acupe, no distrito de Acupe, que infelizmente hoje também, apesar de uma ótima estrutura, ele precisa ser reformado, mas ele tem uma estrutura muito boa e a gente precisa investir nele. Que hoje ele funciona apenas como um pronto atendimento, sem coisas básicas, como exames, como raio-x. A gente também vai fazer um investimento nesse hospital, para que a gente possa implantar leitos de internamento lá e que os moradores de Acupe não precisem estar realizando o seu primeiro atendimento no Hospital de Acupe e tendo que ser transferidos para a Santa Casa por conta, né, de déficit de estrutura que o Hospital de Acupe não tem. Então a gente pretende investir sim nesses 3 hospitais que são os que temos, nos 2 distritos, Oliveira e Acupe, e na Santa Casa. Santa Amaro é gigantesco. Tanto é que a gente é filha lá e ainda continua sendo gigante. Acupe é uma extensão territorial muito grande. Muito grande. A questão de... Deixa eu... Peraí que a gente vai... Ele tá hoje ele tá interessado na sua... É o quê? Não, tio Raimundo de Santa Amaro. Ele tá querendo comparar com a de Birimbau, eu sei. Que essa hora vai chegar. Eu já visitei, fui lá em Acupe, no Hospital de Acupe, com o vereador de lá e tudo. Peraí, tudo. tem áudio. Deixa eu mandar os áudios, o pessoal tá entrando aqui na rádio. Quem quiser mandar o áudio aqui, estamos na presença, 17 horas e 17 minutos, com a secretária de Saúde de Santa Amaro, falando um pouquinho sobre os seus desafios, mas também como ela já está conseguindo organizar a rede de atenção à saúde em nossa cidade. Mãe, temos áudio. Vone, boa tarde, mandando uma boa tarde pra gente. Dona Dica da Itapicuru, lá de Amélia Rodrigues, tem áudio aí pra gente, Lina.